Nós estamos fazendo um culto diferente, mas hoje é culto. Quem veio cultuar a Deus aí? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus por você estar aqui. Sabe, irmãos, é muito doido, né? A gente começa a pensar o que fazer, como fazer, e nós estamos morrendo de medo. De manhã, foi um negócio maluco. Estávamos três lá, como é que vai ser, o que a gente vai fazer? E glória a Deus, porque tudo vai acontecendo, né? A ideia era fazer algo diferente aqui, pra gente, pra nós, e que todo mundo tenha liberdade, sabe? Como eu já falei, né? O meu desafio, vocês sabem qual que é, né? Meu desafio é não chorar. Se eu conseguir não chorar hoje, não, eu vou chorar, mas eu preciso não chorar agora, posso chorar depois, né? Eu preciso esperar só um pouquinho, amém? Mas se você quiser chorar, pular, gritar, fica à vontade, porque você está na casa do Pai, e na casa do Pai você tem o quê? Liberdade, amém? Na casa do Pai você tem liberdade. E como hoje é culto, não vou me estender muito, mas até por conta do contexto do que a gente já conduziu aqui, mas eu queria trazer uma palavra aos irmãos, sabe? Desde o momento que a gente falou sobre fazer esse culto e conduzir esse culto, a gente já tinha mencionado sobre a hipótese de Deus ser o pregador, e aí eu já comecei a orar ao Senhor, pedindo para Ele me direcionar, e foi muito bonito aquilo que Ele me mostrou, porque Deus colocou para mim trazer para você a entender o porquê que eu estou aqui hoje e como que eu estou aqui hoje. Talvez alguns de vocês não saibam, mas tem uma galerinha aí que sabe quem eu fui. Eles sabem. E hoje eu estou aqui, que é quem eu sou. E eu quero falar com você sobre isso dentro da palavra de Deus. Por isso eu quero te convidar a ler um texto comigo agora. Eu vou ler na minha versão aqui, que talvez esteja um pouco diferente do que os irmãos vão projetar ali, mas eu vou ler bem lento, vou ler bem devagar a Bíblia, porque eu quero que você preste atenção, irmãos, naquilo que nós vamos ler aqui em relação ao que Deus deixou para nós na palavra dele. Eu fico maravilhado, irmãos. Eu quero ler, é o livro de João, capítulo de número 3. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Preste bem atenção, irmãos, naquilo que está escrito aqui para nós. João, capítulo de número 3. Eu vou ler do versículo 1, vou embora, vou lá para o versículo 15, vou até o 15. João 3, do 1 ao 15. Quem está com a sua Bíblia aí, quiser me acompanhar aí por aí, quem quiser acompanhar no telão, tem uma diferencinha, mas é pequena. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é o mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim Moisés levantou e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus, irmãos.
Curva sua cabeça, quero ter um momento de palavra de oração. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, que nós nos dirigimos ao Senhor em palavra de oração neste momento. Obrigado, Senhor, por esta noite, por tudo que nós já vivemos até aqui. E neste momento, Deus, eu te peço o teu direcionamento, que o Espírito Santo, Pai, venha nos conduzir neste momento da palavra, Pai. Que esta palavra, Deus, penetre o nosso coração e nos direcione naquilo que é a vontade do Senhor para nós, Pai. Assim nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Olha, é incrível. Um trecho tão pequeno da palavra. 66 livros, nós vimos aqui no quiz, né? Um trecho tão pequeno e o quanto ele fala aos nossos corações. E, de fato, quando a gente inicia aqui esse versículo, né? Nicodemos era um fariseu, um homem importante ali no Sinédrio, um judeu. Ele vai até Jesus, ele vai meio acanhado, vai à noite falar com Jesus. E ele vai até Jesus porque algo em Jesus o impressionava. Aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus operava, aquilo que Jesus ministrava, impressionou esse homem, ele foi até ele e mencionou que, na compreensão dele, ninguém podia fazer aquilo se Deus não estivesse com ele. E é interessante que quando ele coloca tudo isso, o Senhor Jesus dá uma resposta para ele. E o Senhor Jesus responde uma coisa nada a ver, irmãos. Nada a ver. Jesus fala para ele, e é interessante, né? Você viu que eu repeti várias vezes na minha leitura. Em verdade, em verdade. Em verdade, em verdade. Verdade, verdade te digo. Quando o Senhor Jesus faz isso, irmãos, ele está dando ênfase naquilo que ele está colocando. E é muito interessante porque Nicodemos coloca ali para Jesus, né, que aqueles sinais, aquelas maravilhas que o Senhor faz, é porque, ele tem Deus com ele. E o que Jesus fala para ele? Uma coisa muito nada a ver. Talvez na hora que ele recebeu aquela resposta, ele ficou boiando total, né? Até por isso que depois ele faz esse outro comentário. Então Jesus fala para ele que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Talvez aquela resposta para ele naquele momento tenha sido muito nada a ver. Mas talvez para nós hoje, a partir de todo o contexto que nós temos em relação ao que é a palavra de Deus, a gente já começa a entender o sentido disso. O que é nascer de novo. E quando a gente fala de nascimento, o que a gente pensa? A gente pensa num relacionamento entre homem e uma mulher, e aí ali tem ali toda a fecundação e tudo mais, aí a mulher começa a ter o período de gestação, né? Aí começa a barriguinha crescer, eu estou passando por isso lá na minha família, tem uma prima minha que está pertinho aí de dar à luz, glória a Deus, mais um membro para a nossa família. Quando a gente fala de nascimento, é exatamente isso que a gente pensa, irmãos. E em algum momento você pode até se confundir, porque talvez quando você fala assim, nascer de novo, alguém já possa pensar aí em outra vida, outra coisa. Não, irmãos, tem nada disso, não é nada disso que o Senhor estava falando para ele. Quando o Senhor Jesus fala para ele sobre nascer de novo, o Senhor Jesus estava mostrando para ele algo extraordinário. Algo assim surreal, irmãos, que talvez, em determinado momento, pareça impossível para nós. O nascer de novo. Inclusive, aí, depois que ele dá essa resposta, Nicodemos pergunta para ele, né? Fala, mas como pode um homem sendo velho, será que pode voltar ao ventre materno uma segunda vez? De fato que não, né, irmãos? Como é que pode uma pessoa grande voltar para um ventre materno? E aí Jesus coloca para ele, então, uma explicação para tentar direcioná-lo, né? Então ele fala que quem não nascer da água e não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí ele fala, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. E é interessante que quando ele chega nesse momento, ele faz comparação com algo que é tão real para nós, tão necessário, mas que em determinado momento a gente não dá atenção nenhuma para isso. Quem é que consegue enxergar o ar que está diante dos seus olhos agora aí? Alguém consegue enxergar, não? Você está respirando aí ou não? Tem alguém respirando aí? Está muito quieto essa igreja. Glória a Deus, você está aí, meu irmão? Você está respirando? Aleluia, é isso aí. Quando Jesus fala sobre o vento, irmãos, é muito interessante, porque quando que a gente para dar atenção para o vento? A não ser naquele dia que tá uma ventarinha grande, que tá tudo caindo, derrubando tudo, fazendo uma bagunça enorme, né? Aí você começa a dar atenção pro vento, né? Não sei se você já teve alguma oportunidade de viver alguma situação de medo com o vento. Eu tive uma situação bem complicada, que nós passamos em família, numa viagem que nós fizemos. Bati uns ventos lá que eu falei, meu Deus, o que vai acontecer com a gente? A gente não dá atenção, a gente não enxerga o vento, mas ele é real, amém? Vento é real, irmãos? Você respira, vento é real. Então Jesus estava falando para ele, olha, quando eu falo que você precisa nascer de novo, eu não estou dizendo que fisicamente você precisa nascer de novo, mas você precisa nascer
espiritualmente. E aí que é o grande X da questão, é onde eu queria chegar. E por que eu falei para os irmãos no começo, né, que essa palavra, quando Deus me colocou no coração, eu fiquei assim admirado, porque eu falei, Senhor Jesus, na maioria das vezes que eu falo para as pessoas que eu vou me colocar em pregação, eu sempre menciono que todas as vezes eu me enxerguei como alguém que não tinha capacidade, alguém que não era apto para isso, mas me dedico de todo o coração para fazer, e quando eu tenho essa oportunidade, eu sempre menciono, eu prego aquilo que eu vivo. Então, quando você me vê aqui dando um glória, pedindo para você dar um glória, é porque eu vivo isso, irmãos. Às vezes, ninguém pode enxergar, mas lá no meu quarto, tô de olho fechado, chorando, gritando, pulando, sem ninguém ouvir. Sabe por quê? Porque ele é real na minha vida. E eu posso me relacionar com ele. Mas sabe por que isso é possível, irmãos? Porque eu entendi o que ele estava tentando me dizer há muito tempo. Hoje não é dia de eu dar meu testemunho de conversão, mas eu vivi algo tão impressionante que hoje eu entendo o que eu vivi. Hoje eu entendo o que eu vivi. Então, quando eu pensava lá no meu passado, eu falava assim, como crente é chato, meu. Por que crente quer que a gente faça o mesmo que ele, que a gente viva o mesmo que ele, que a gente vivencie o mesmo que ele viva? Agora eu falo assim, agora faz todo sentido. Filha da... não é possível. Agora eu entendi o que ele queria me dizer. Porque agora eu sei, irmãos, o que é estar na presença de Deus de verdade. Sabe por quê? Porque é uma questão espiritual. Você não é só feito dessa carne bonitinha que você é aí, não, irmãos. Dentro de você tem uma alma e tem um espírito também. Você tem, nós somos um ser trino. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós somos assim também. Então, quando Jesus fala para ele assim, olha para o vento. Você ouve o barulho dele, ele bate de cá, bate de lá, mas você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Quando ele fala nascer de novo, ele está falando que você precisa nascer de novo espiritualmente. E aí a palavra de Deus fala que nós somos transportados do império das trevas e levados para o reino do Filho do seu amor. Que é ali que nós temos que habitar, irmãos. Sabe por quê? Esse mundo, a palavra diz que jaz no maligno. A partir do momento que o pecado entrou no mundo através de Adão, que foi o homem que infelizmente pecou, caiu. A partir desse momento houve a separação do homem com Deus. Nós somos separados e tem um alto preço para isso. Mas hoje, a partir daquela obra que o Senhor Jesus fez na cruz, pela graça de Deus, hoje nós temos o caminho aberto. A palavra de Deus fala que o véu se rasgou. E aí nós precisamos começar a olhar, irmãos, para aquilo que nós não vemos. Tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito. Um dia eu me deparei com ele. Eu me lembro que eu falei esse versículo do velório da minha avó. Eu vivi algo muito lindo com ela. 2 Coríntios 4,18, que diz assim, não atentando nós nas coisas que vemos, mas nas que não vemos, porque as que vemos são temporais e as que nós não vemos são eternas. Sabe o que nós precisamos buscar, irmãos? É a eternidade. Sabe por quê? Hoje eu entendi que não tem nada, não tem moto, não tem carro, não tem qualquer coisa que você goste. Estou falando do que eu gosto, não tem nada que você goste que se compare do que é estar na presença de Deus, de você sentir o Espírito Santo ministrando ao teu coração, falando contigo, te revelando coisas, te entregando situações, não tem nada melhor que isso. E a gente só consegue isso fazendo o quê? Olhando para aquilo que nós não estamos enxergando. Eu estou enxergando vocês aqui, todos lindos, maravilhosos, olhando para mim. Vocês estão me vendo, estão vendo tudo isso aqui. Mas tem algo, irmãos, que nós não enxergamos, que é o reino espiritual. E ele é real. O reino espiritual, ele é real, ele é palpável, nós podemos sentir, irmãos. E de que forma que a gente faz isso? Assim como o Senhor Jesus direciona aqui para Nicodemos. Se você quer viver isso que você disse que te impressionou em relação ao que eu faço, você precisa nascer de novo espiritualmente. Você precisa mudar a sua forma de pensar, você precisa mudar aquilo que você dá atenção, irmão. Sabe por quê? Tudo que nós estamos vivendo aqui, irmãos, é passageiro. E por mais que você pense que eu preciso aproveitar o melhor dessa terra, tudo isso vai ficar para trás, irmãos. Tudo isso vai ficar para trás. E é muito louco que quando você começa a caminhar com Deus, você começa a entender que nada disso faz sentido. E quando começa nada disso fazer sentido, Deus vai te entregando tudo isso nas tuas mãos. Hoje eu vivo tantas bênçãos, irmão, tenho tantas coisas, tantos testemunhos que eu posso dar aqui para os irmãos, e às vezes, até por bobagem minha, por ser um cara meio introvertido, tímido, tenho vergonha de dizer. Outro dia eu dei um testemunho aqui, falei de uma coisa que tem uma galera ali que nem sabe, eu nem falei para eles, eu preciso falar agora, né? Eu preciso dizer para vocês que eu fui promovido no meu trabalho. Eu não falei isso para ninguém. Eu fui promovido, irmãos. Deus vai te proporcionando coisas. Pessoas chegam a você e falam assim, você é diferente. Eu falo, não, eu não sou diferente, eu sou igual a todo mundo, mas o que habita em mim é que me faz diferente. A partir do momento que eu nasci de novo, que eu comecei a olhar mais para as coisas que eu não estou enxergando, do que para as coisas que eu estou vendo, aí eu me tornei diferente. E isso, irmãos, que eu vivo, está disposto para cada um de nós.
Sabe por quê? Um dia todos nós partiremos daqui, porque nós não somos daqui, nós não pertencemos a isso aqui. Eu já quero convidar os meninos do louvor para vir para cá. Nós não pertencemos a este lugar, irmãos. Nós não somos deste mundo, porque um dia nós iremos embora. E se você crê em Deus como um ser maior, eu vou dizer algo para ti agora. Se você crê em Deus como um ser maior, não cometa a falha de viver da forma que você acha que é o certo. Não faça isso, meu irmão, porque esse é o maior engano. Tem muita gente lá fora que se diz como ateu, que não crê em Deus. Ele não acredita em nada. Eu posso dizer para você que talvez ele esteja numa situação até menos pior do que aquele que diz que acredita em Deus, mas só que vive da forma que entende que é a certa, que acha que é a certa. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus é tão perfeito e Ele faz as coisas de forma perfeita. Acabamos de ter um testemunho aqui em relação a todo esse projeto, a toda essa noite que nós estamos vivendo, a perfeição de Deus, que quando Ele falou, vamos fazer um grupo de jovens, o Sidney vai estar lá, eu falei, mas o que o Sidney tem a ver com isso? O Sidney é jovem, não entende nada disso, e agora eu estou aqui, como um líder de grupo de jovens, direcionando esses meninos, eu quero receber cada vez mais jovens para dizer para eles, esse é o caminho. Irmãos, eu não sou perfeito, não tem perfeição em mim. Você que convive comigo, não pense que você vai um dia olhar para mim e não vai me ver errar, porque você vai me ver errar. Mas sabe o que é a minha diferença? A minha diferença é que quando eu erro, eu olho para o meu pai e peço para ele, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu sei que lá na cruz o Senhor já levou todos os meus pecados. E ali eu me arrependo e eu sou reconciliado, irmãos. E a partir desse momento eu volto e continuo o meu caminho. E é isso que eu quero fazer, seguir aquilo que Ele deixou. Porque Deus é tão perfeito que Ele deixou um manual de instrução que está aqui, irmãos. O que está escrito aqui tem uma importância tão grande que você não tem noção. Isso aqui não é apenas um livro, mas é o livro da vida. Aqui está a palavra de Deus. Aquilo que nós precisamos para as nossas vidas, para sermos direcionados. É a partir disso aqui que nós podemos nascer de novo, ser transportado do império das trevas e ser levado para o reino do Filho do seu amor. E você não tem noção, ou você tem, espero que tenha, aquilo que você pode viver, irmãos. É algo que não tem como explicar. Eu posso tentar a noite inteira verbalizar com palavras aquilo que eu vivo na presença de Deus, mas eu não vou conseguir. Sabe por quê? Sabe o que a gente precisa? O Senhor Jesus, lá em Atos, quando lá no começo de Atos, nós temos a descida do Espírito Santo. E é interessante que quando a gente estava até falando sobre isso, né? Nas sextas-feiras nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. E é algo que eu gosto muito. Tem até uma história minha em relação a isso. Quando o Espírito Santo desce, irmãos, tudo muda. Ele nos possibilita algo extraordinário. Ele nos possibilita realmente viver isso que o Senhor Jesus descreve aqui para Nicodemos. Através do Espírito Santo nós podemos nascer de novo. Sabe por quê? Porque se você pegar esse livro aqui e simplesmente ler, sem ter o direcionamento, sem ter a revelação dele, não vai mudar nada na sua vida, nada. Tudo isso que você está vivendo hoje, nada vai mudar se você simplesmente ler esse livro. Sem buscar revelação, direcionamento do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos fazer uma ligação entre duas coisas importantes: palavra e Espírito. Palavra e Espírito Santo. E eu vou te contar uma coisa: o Espírito Santo é uma pessoa e ele é relacionável. Todo dia de manhã, ou pelo menos a maioria dos dias, porque às vezes eu sou tão mal-humorado que nem para dar bom dia para o Espírito Santo eu consigo. Mas eu me esforço ao máximo possível em abrir a minha boca assim que eu abro os meus olhos e dizer para ele: bom dia, Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Hoje eu estou aqui de pé. E se eu tiver caído amanhã, eu vou continuar glorificando o nome do Senhor. Sabe por quê? O que eu quero não está aqui nessa terra. O que eu quero não está aqui, não se trata disso aqui. Eu sei que aqui o Senhor pode me dar muitas coisas, porque Ele me diz que se eu crer e confiar, eu vou comer o melhor dessa terra. Mas não se trata disso. E o grande segredo de você ter sucesso na sua vida é saber que, na verdade, o que você precisa fazer é o que está escrito em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todo mais será acrescentado na sua vida. E hoje eu entendo por que o Senhor tem me entregado tantas bênçãos, por que eu tenho promoção, por que eu tenho dinheiro, por que eu tenho coisas, por que eu tenho conquistas. Hoje eu entendo porque, na verdade, eu sei que tudo isso não faz diferença na minha vida. Eu sei que o que faz diferença na minha vida é a presença do Espírito Santo de Deus. E nessa noite você tem a oportunidade de criar esse relacionamento com Ele. Sabe por quê? Nós precisamos ter experiência com o Espírito Santo de Deus. Não pense você, irmãos, que o que está ligado em relação a Deus é você simplesmente vir aqui e ir embora para casa, vir aqui e vir embora para casa. Não. Reino de Deus é relacionamento. Intimidade, irmãos. Isso é viver o reino de Deus. Isso é nascer de novo. Relacionamento. É isso que faz diferença nas nossas vidas, irmãos. E eu posso dizer uma coisa para você: a partir do momento que você começa a entender isso,
você começa a viver coisas extraordinárias. Aquilo que não faria sentido, começa a fazer. Porque para Deus, não necessariamente as coisas são lógicas. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Muitas vezes você pensa que algo é impossível, que não tem como acontecer, mas diante de Deus é possível. Se você crê nisso aqui, que é a palavra de Deus, quantos milagres estão relatados aqui? Abertura de mar, morto que volta a ter vida, e tantas outras coisas, muralhas que caem, tantas e tantas outras coisas. Por que isso é possível, irmãos? Porque as pessoas que viveram isso tiveram a oportunidade de ter o contato com Deus, e isso é disponível para nós, não só hoje, mas em todos os dias das nossas vidas. E às vezes eu me cobro, eu falo: Deus, por que eu demorei tanto para entender isso? Quantas oportunidades eu tive de pessoas que falaram para mim: você precisa ter um encontro com Jesus. E eu não entendia. Talvez essa noite você não está entendendo também. Assim como um dia eu também não entendi. Assim como um dia eu fiz uma ação, uma atitude, um gesto, sem saber o que eu estava fazendo. E aquilo foi o pontapé inicial para que eu pudesse viver tudo isso que eu estou vivendo hoje. Estar aqui hoje, um improvável, trazendo a palavra de Deus ao seu coração, é só por meio do Espírito Santo. E isso está disponível para todos nós. Basta que nós queiramos viver o extraordinário de Deus. Sabe por quê, irmãos? Amanhã é segunda-feira. Amanhã nós vamos trabalhar. Amanhã nós vamos fazer tantas coisas. De fato, é verdade. Mas nós temos que entender aquilo que realmente vai fazer a diferença. Para onde nós vamos, irmãos? Para onde você vai? O segredo da vida é você não se preocupar com a vida, mas se preocupar com a eternidade. Uma vez eu estava lendo um livro e o autor dizia, eu já mencionei isso várias vezes, que a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna uma nova espécie de ser humano. E na hora eu achei aquilo tão doido, mas como faz sentido, porque quando eu saio lá fora, eu me sinto realmente uma outra espécie. Eu me sinto realmente um peixe fora d'água. Porque eu vejo tantas pessoas falando tantas coisas e pensando tantas coisas. E como eu falei, irmãos, não pense que é a perfeição em mim, porque muitas vezes, estando lá fora, eu me envolvo com tantas coisas lá de fora. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele vem e me traz de volta. Vem pra cá que é aqui que eu te quero. Vem pra cá que foi pra isso que eu te chamei. Vem pra cá que é isso que eu tenho pra tua vida. E Ele me possibilita isso todo dia. E nessa noite Ele quer possibilitar isso pra você também. Eu não tô dizendo aqui, irmãos, nada sobre religião, tá? Me entenda. Eu não tô falando sobre religião, irmãos. Eu tô falando sobre relacionamento. Eu tô falando sobre intimidade. A palavra de Deus fala lá no livro de Mateus que a gente deve fechar a porta do nosso quarto, ajoelhar e orar e falar com o Pai. E não tem nada melhor que isso, irmão. Ter o privilégio, a oportunidade de falar com o nosso Pai. E outro dia eu testemunhei aqui para os irmãos que eu cheguei na minha casa um dia, fui lá na sala, abracei aquele velhinho que está ali, ó. Ele não entendeu nada, nem eu. A gente começou a chorar junto, a gente falou que se ama e tudo mais. Sabe o que Deus estava me mostrando naquele dia? O meu pai sempre esteve lá. E mesmo que eu tinha expectativas dele sobre a minha vida, de que talvez ele não me pergunte coisas ou que ele não faça alguma coisa, Deus estava me mostrando que eu tinha a oportunidade de ir até Ele, de abraçar Ele e dizer: eu te amo. E o que Deus está falando conosco essa noite aqui, cada um de nós tem a oportunidade de ir até o nosso Pai e dizer para Ele que nós o amamos. Talvez você não tenha mais seu pai terreno aqui, mas eu quero te dizer uma coisa: você tem um Pai lá no céu que é muito maior. E eu não estou diminuindo meu Pai, porque Ele sabe o quanto eu amo, o quanto eu admiro. E se hoje eu estou aqui, é porque aqueles dois velhinhos ali cuidaram de mim, me direcionaram. E mesmo quando eu estava fazendo tantas coisas erradas, eles continuaram ali. E isso possibilitou que hoje eu estivesse aqui, nesse local, nessa igreja, falando com você e te dizendo: Deus te ama, Jesus te ama, e Ele tem algo novo para a sua vida. Basta você querer. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Para o nosso Deus, nada é impossível agora.
Lembre-se de uma coisa, Ele não vai fazer a sua vontade, mas é a vontade dEle que prevalece, é a vontade do Pai que prevalece. Às vezes você queria que teu pai estivesse aqui, às vezes você queria que uma situação fosse diferente, às vezes você queria que alguém pensasse diferente do teu lado. Eu vou dizer uma coisa, nós não temos a possibilidade e o poder de mudar ninguém. Não podemos mudar ninguém, mas tem alguém que nós podemos mudar, que somos nós mesmos. E a partir do momento que eu tomei uma decisão e que eu mudei a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha vida começou a mudar. A minha forma de pensar começou a mudar, os meus gestos começaram a mudar, as minhas atitudes começaram a mudar, e tudo ao meu entorno começou a mudar. E hoje eu vejo o quanto aquilo que Deus tem sobre a minha vida reflete em tudo que está ao meu entorno. E não importa onde eu esteja, eu vou continuar falando do amor de Jesus, eu vou continuar falando para Ele que eu o amo, e eu vou continuar fazendo aquilo que é a vontade dEle para a minha vida. Eu quero te convidar nesse momento, se assim você desejar, se coloque de pé na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é uma noite diferente, irmãos. Hoje é o culto do GE e nós temos liberdade. Nós estamos na casa do Pai. E quem está na casa do Pai tem liberdade. Eu quero te convidar nesta noite. Busque uma experiência com o Espírito Santo, porque Ele se faz presente aqui. A palavra de Deus fala que onde 2 ou mais estiverem reunidos ali, Ele está presente. E eu creio nessa presença. Eu sei que essa presença é real. Eu já posso sentir essa presença no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca essa oportunidade. Se você nunca fez isso, feche os teus olhos e ore a Deus. Fale com Ele. Não tem segredo, é só você falar com Ele. Se você não quiser abrir a sua boca porque tem alguém do seu lado, não tem problema. Fale no teu pensamento. Diga para Ele aquilo que te aflige. Se você puder, diga para Ele que você o ama. Mas fale com Deus nesse momento. Fale com Ele nesse momento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Um jovem que bebia, um jovem que usava droga, um jovem que se envolvia em orgia, que estava em casa de prostituição, um jovem que falava palavrão, um jovem às vezes desonesto, um jovem às vezes perverso, com maus pensamentos, um jovem que muitas vezes desejou o mal, um jovem que proferia palavras de maldição, às vezes até contra a própria vida. Esse era eu. Mas um dia eu tive a oportunidade de ter um encontro mais do que especial na minha vida. E eu não consigo parar de chorar na presença de Deus. Porque esse mesmo jovem que fazia tudo isso que eu estou dizendo para você, hoje ele está aqui. Isso não é exclusividade minha, irmãos. Isso está disponível para todos nós. É novo nascimento, é nascer de novo espiritualmente, é mudar o foco, é mudar de direção, é deixar que Deus controle as coisas, deixar que Jesus seja o teu guia, deixar que o Espírito Santo se mova na sua vida. É sobre isso, é sobre se esvaziar de si mesmo, é sobre renúncia, é sobre isso, é parar de querer que coisas aconteçam, é parar de querer alcançar objetivos e pensar em tantas coisas. Terra, 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 aquilo que está diante dos meus olhos, não. Não. Um dia nós não estaremos mais aqui. E só tem 2 caminhos, irmãos. O reino de Deus é sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Presta atenção no que eu estou dizendo para você nessa noite. Não tem meio termo. Não tem outro caminho. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele você não vai até o Pai. Entenda o que eu estou te dizendo essa noite. Não há outro caminho. Jesus Cristo é a resposta.
Jesus Cristo é a resposta. Nós precisamos estar firmados na rocha. O Senhor Jesus é a nossa rocha. Se um dia você teve dúvida disso, que fique claro para o teu coração. A nossa rocha é Jesus e não há outro caminho. Se você quer um dia estar junto do Pai, você precisa entender isso. E não se engane, meu irmão. Quando a gente partir daqui, não acaba em nada. Não é isso que a palavra de Deus nos fala. Aqui no versículo 15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nós temos que buscar a eternidade, irmãos. Um dia nós não estaremos mais aqui. E nós temos que ter a clareza de para onde nós vamos. Tenha cuidado. Recentemente participei de uma pregação e o ministro falou o seguinte: quando nós falamos sobre Deus para uma pessoa, sobre Jesus para uma pessoa, nós estamos tocando em algo muito, muito delicado, porque nós estamos tocando no ponto da vida eterna daquela pessoa. Então hoje eu sei o peso que é falar sobre Deus para alguém. Deus é muito maior do que aquilo que você imagina. Sabe o que você precisa? Se achegar a Ele, que você vai entender o que eu estou dizendo. Quando a gente fala de Deus para uma pessoa, irmãos, nós estamos tocando em algo muito, muito delicado. Nós estamos falando sobre a vida eterna daquela pessoa. E nessa noite, se há alguém aqui em nosso meio que conseguiu entender tudo isso que foi ministrado, que tem vontade de se achegar a Jesus, eu quero te convidar nesse momento, dá um sinal com a sua mão. Se há alguém nessa noite que estava distante dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Ele, dá um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você. A presença de Deus é real. Ela é palpável. Talvez você não possa ver, mas você pode sentir. Não há nada maior do que viver experiências com o Espírito Santo de Deus. Se tem alguém aqui nessa noite que quer viver grandes mudanças na sua vida, dá um sinal com a sua mão, nós vamos orar para você. E você vai ver o poder de Deus sendo manifesto na sua vida. Você vai viver aquilo que eu disse para você que eu vivo. Você vai ver coisas mudarem sem você entender nada. Dentro de um processo. Entenda, desde o início da minha ministração, em nenhum momento eu falei sobre religião. Eu estou falando aqui sobre relacionamento com Deus. Se você não tem um relacionamento com Deus de verdade, nessa noite você tem a oportunidade de fazer isso. De iniciar esse relacionamento. E eu ouso dizer, com toda a convicção do meu coração, que isso que eu estou proporcionando para você agora de oportunidade é a coisa mais importante da sua vida. Eu tenho certeza no que eu estou dizendo aqui. Absoluta. Não há nada mais importante do que ter um relacionamento com Deus de fato, de verdade. Nada. Nada e nem ninguém. Meus familiares estão aqui, eu os amo, mas eles não são mais importantes do que o relacionamento com Deus. A salvação, irmãos, é individual. Eu tenho convicção de que aquilo que Deus proporciona na minha vida alcança outras pessoas que estão ao meu redor. Mas eu também sei que a salvação, ela é individual e intransferível. Então, você é responsável pela tua salvação. Eu quero convidar alguém que tem o desejo de receber uma oração, vir aqui à frente. Quero convidar os jovens para vir aqui à frente. Nós já vamos encerrar. Nós vamos cantar um último canto aqui. Amém, irmãos? Vamos louvar aqui a Deus. Quero convidar. Cadê os meninos? Vem aqui, vem para frente aqui, molecada. Vamos louvar o Senhor. Bora lá. Glória a Deus. Hoje é um culto especial, irmãos. É um culto que você tem liberdade para abrir a sua boca, para falar o quanto você ama a Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor para encerrar. Amém? Você que é jovem, entenda o que eu estou dizendo, hein? Você que é jovem, sai do seu lugar.
Se você quiser receber uma oração, você dá um sinal que a gente vai até você. Você que é jovem, tem o desejo do seu coração, sai do seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa força nesse momento, amém? Louvado seja Deus, aleluia! Não dá vontade de parar, irmãos, é que a hora já estourou, já passou tudo que podia passar. Mas como é bom estar na presença do Pai, como é bom louvar, como é bom adorar, como é bom poder experimentar desse mover tão grandioso sobre as nossas vidas. Eu não me canso, irmãos, eu não me canso de declarar como Deus é maravilhoso. E sabe o que a gente precisa? Ser ousado na presença do Senhor. A gente precisa de ousadia. A gente precisa buscar experiências com Deus. É isso que eu tento falar tanto para esses meninos. Deus tem tanto para nós, quando nós nos dispomos a buscar Ele. Aleluia. A vontade que dá é de ir embora, né? Vamos louvar a Deus. Aleluia, aleluia. Que delícia. Glória a Deus. Irmãos, entenda. Estar na presença do Pai é isso aqui. É alegria, felicidade. É poder ser quem a gente realmente é. Nós temos essa liberdade. Amém? Que você leve no teu coração aquilo que o Espírito Santo falou com você. E não perca a oportunidade de a cada dia viver mais. Viver mais. Porque eu posso te afirmar, não há nada melhor. Amém? Muito obrigado. Quero chamar o pastor para ele fazer um encerramento. Não precisa, hoje somos nós. Amém?